uma figura, viu? Eu vou pegar o fone de ouvido ali que eu vou conversar com o Manuel aqui dentro. Oi, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje nós teremos mais uma escola vivencial com a super convidada, nossa vice-coordenadora, Marilene, está aqui para falar um pouquinho para nós a respeito da dimensão do profetismo e dessa vez com a segunda etapa do método do Cursilho, que é o discernir, ou seja, a forma de julgar que é orientada pelo nosso movimento. Então, daqui a pouquinho, ela já vai entrar com a gente. E antes de começar essa live com a Marilene, eu queria compartilhar com vocês uma informação que foi recebida do nosso GED e que é muito importante que seja passada para vocês. Nós fizemos a primeira campanha de doação de alimentos e, como eu falei anteriormente, no total foi conseguido fazer 31 cestas para distribuir entre pessoas que estavam precisando nesse momento de coronavírus, de tão desafiador. E o nosso coordenador PH nos comunicou que, além dessas 31, na primeira etapa da campanha, foram conseguidas mais 19 cestas com pessoas próximas. Então, no total, foram doadas 50 cestas. Foram destinadas 50 cestas para essas pessoas que estão precisando nesse momento. E o GED Ilhéus fica muito feliz com essa conquista. Nós tivemos a segunda etapa, né? Que foi do dia 7, inicialmente foi comunicado que seria do dia 7 ao dia 14 de maio, a coleta de alimentos, para que mais uma vez esses alimentos fossem organizados em cestas básicas e destinados para essas famílias carentes. Só que nós ainda estamos coletando alimentos. PH nos comunicou que, se alguém tiver alimento em casa e tiver interesse de doar, o GED Ilhéus está aberto e é só comunicar para a gente que esses alimentos vão ser coletados e no dia específico vão ser organizados em cestas e mais uma vez destinados às pessoas que mais precisam. Ok? Vamos aceitar o convite de Marilene, que já está conosco. Cadê? Vamos lá, Marilene. Vai entrar junto conosco aqui para a gente iniciar a nossa live hoje, mais uma vez, para quem entrou depois, a respeito do
profetismo, da dimensão do profetismo, dessa vez baseado na segunda etapa do movimento de concílio, do método, que é o discernir, ou seja, a orientação de como julgar. E muito feliz, Marialine, seja bem-vinda. Obrigada, você está me ouvindo? Estou te ouvindo bem, graças a Deus. E é um prazer para a gente estar te recebendo justamente nesse mês que é dedicado a Maria, né? Você que é uma pessoa tão devota, tão ligada à Nossa Senhora, né? Que é um dos grandes exemplos dessa proposta do discernir do movimento de concílios relacionados ao profetismo. E antes de iniciar essa live, né? O espaço vai ser todo seu. Fique à vontade para trazer e compartilhar esse conhecimento para todos nós. Vamos iniciar com a oração do Espírito Santo, ok? Vamos lá, todos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos dos fiéis vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Que Ele te abençoe, que Ele te conduza e que você possa compartilhar conosco todo esse conhecimento. Muito obrigada. Agora é com você. Eu que agradeço o convite, a seu carinho, viu? De estar me chamando aqui nesse dia. Confesso que eu estou muito até nervosa. Fique tranquila. Mas eu agradeço de coração, né? Esse é o nosso carinho que a gente tem um pela outra. Um beijo, fica com Deus. Obrigada, Luciana. Então, eu quero iniciar este momento, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Falar de profetismo, do discernir no nosso movimento é uma coisa muito séria e muito, ao mesmo tempo, muito alegre. Porque o MCC, com esse projeto que ele tem, né, do caminho de santificação, que caminha junto com a igreja, que ele fala que o nosso lema é sede misericordioso como o vosso Pai é misericordioso, ele vem trazer essa dimensão, como a gente já viu no ver, que é a dimensão do profetismo. E eu queria chamar a atenção, começar com um versículo de 1 Pedro 1, 15 a 16, que ele diz assim: antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos em todo o vosso comportamento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, vem a misericórdia, né, de Deus. Sede misericordioso como o vosso Pai é misericordioso. E em 2019, como foi dito no ver, a dimensão foi da vocação. E a vocação, na realidade, é a obra de Deus no homem, mas com a participação e a colaboração e corresponsabilidade do homem. Minha, sua, de cada um de nós. Então, cada cristão é chamado por Deus, vocacionado conforme o carisma, que é o dom de Deus, que dá a cada um, para colaborar, colocar-se à disposição dos irmãos. Então, e Deus espera uma resposta nossa. Ele espera uma resposta de cada um de nós através da vivência da fé. Ele determina enfatizar que esta relação tem início no batismo.
Olha que coisa linda. Nele, Deus vem ao nosso encontro e oferta o dom da vocação. O batismo é uma coisa muito importante na nossa vida. E aguarda de cada um uma resposta. A fé impõe uma missão, a de viver segundo o Espírito. Então, o profetismo, dentro do projeto do MCC, ele diz o seguinte: ser santo é nossa vocação, como profeta da esperança e profetas da misericórdia. Né? E aí eu pergunto, o que tenho feito com minha vocação? O que tenho feito com meu batismo? Então, o profetismo, ele constitui-se no tempo em que aparecem os profetas no Antigo Testamento. Né? A origem, o título profeta, é dado a Abraão, lá em Gênesis já 20, versículo 7. E o profeta, tradução do hebreu, Nabi, é chamar. Então, significa o chamado. Portanto, são os chamados por Deus a proclamar a palavra de Deus a seu povo. E isso faz com que, a partir da união com Cristo, pelo sacramento do batismo, o cristão ele participa da sua característica messiânica tripla: sacerdote, rei e profeta. Olha. E, segundo o Maloney, ele fala o seguinte, que todos participam do dom profético de Cristo. Aí ele fala, primeiro, o profeta escuta o Senhor. É importantíssimo que hoje a gente aprenda a escutar o Senhor. É difícil, mas é importante. Segundo, está em paz na presença de Deus. Cura, jejua, adora a Deus em seu coração. Tem sede de Deus, confia. Estar atento à palavra de Deus. Eu queria chamar muita atenção da gente hoje, nessa noite, sobre a palavra de Deus. A importância que isso tem na nossa vida, no nosso caminho de conversão. Ele discerne, serve como mediador. Avança, ama, sofre, morre. Vê Deus em fé, testemunha a transfiguração de Cristo. Em Mateus 5, 17 a 19, ele relata o cumprimento da lei. Eu achei isso muito interessante para colocar aí hoje aqui para nós. Que Jesus, ele diz que não veio abolir a lei e os profetas. No Antigo Testamento, a lei era algo que impedia as pessoas de fazerem o mal, a coisa negativa, né? Enquanto os profetas, na verdade, era algo que impulsionava as pessoas a fazer o bem, porque havia as promessas futuras. Jesus, ele veio não abolir, mas levar à perfeição o cumprimento. Então, a profecia que Jesus veio realizar, a gente tem nos discípulos de Emaús. Aí ele disse, olha, era necessário que o Cristo padecesse tudo isso para entrar na sua glória. Jesus abriu-lhe os olhos para que entendessem as Escrituras. Jesus estava cumprindo as profecias. Jesus estava mostrando que a promessa feita a Abraão, por exemplo, de que ter uma grande descendência se estendia agora a todos os povos, através da fé. Deus previu, tirarei de vós o coração de pedra e te darei um coração de carne. Aí então veio o coração de Cristo, para amar, a realização plena da lei dos profetas, no preceito da caridade, o amor de Cristo. Amai-vos como eu vos amei. E o cumprimento derradeiro, quando ele nos manda o Espírito Santo, é que é a nova lei. O Espírito Santo é derramado em nossos corações no dia de Pentecostes, que era a festa judaica que celebrava no dia em que Moisés recebeu a lei no Monte Sinai. Agora, em nossos corações, o Espírito Santo é a nova lei.
a caridade de Cristo. A lei dos profetas se realizaram. Aí, venho aqui junto a vocês, que lembrar um pouco também que o ver, que nós vimos os porquês. Júnior aqui falou, Walter, sobre a sociedade líquida, todos esses problemas que vivemos hoje. E hoje nós vamos refletir um pouco também sobre como deve ser. Então, a gente tem nesse estudo, assim, a gente vê, a gente estuda a situação concreta do que está vendo na nossa sociedade, os porquês de tudo isso. E no carisma do MCC, a essência do carisma, ele tem o seu porquê, que é a mentalidade. O seu para quê, a finalidade, e o seu como, a estratégia e método. Portanto, eu queria lembrar, mais uma vez, que o carisma dos concílios é um dom, está aqui no documento, é um dom que o Espírito Santo derrama sobre a sua igreja, que dá forma a uma mentalidade. E impulsiona um movimento eclesial, que mediante um método querigmático próprio, possibilita a vivência e a convivência do fundamental cristão, ajuda a descobrir e a realizar a própria vocação pessoal e promove grupos de cristãos que fermentem de evangelhos ambientes através da amizade. Eu queria lembrar aqui só um conceito de mentalidade. A mentalidade, que tanto se fala dentro do nosso concílio, é um modo de pensar, uma perspectiva, um conjunto de crenças, ideias, atitudes e valores de uma pessoa, né? De uma cultura ou de uma sociedade, que surge quando o carisma, dom do Espírito, se faz vida. Um grupo de pessoas, diante de uma realidade concreta, compartilha uma nova forma de pensar e agir. Aí a gente tem um método do ver, julgar e agir. Ter conhecimento profundo da realidade. Gente, é uma coisa muito importante e séria. A gente precisa ter um conhecimento profundo da realidade. Um mundo que costa para Deus, para Cristo e para a sua igreja. Mas esse conhecimento da realidade gera uma inquietação e um empenho apostólico, que procura transformar as pessoas para que sejam fermento de evangelho em seu próprio ambiente. Evangelho em seu próprio ambiente. Uma atividade evangelizadora que desperte a fome de Deus. Hoje nós temos aí esse projeto sendo realizado, né, sobre a coordenação do PH. E a gente vê que as pessoas precisam ter fome, mas também precisam ter fome de Deus. Né? Uma pregação de conversão por meio de um método querigmático, que é o nosso concílio. Uma visão da igreja como sacramento universal de salvação. Do cristão como apóstolo do mundo, como espaço onde o evangelho tem que se tornar realidade. É um processo de mutação, maturação, de crescimento. Mas o que é ser profeta? Em nosso discernir. O que é ser profeta? A gente vê aqui, continuando com o nosso documento, ele diz, sou profeta quando assumo a missão, de ser missão. Sou profeta quando assumo ser protagonista. Sou profeta quando assumo a vida comunitária. Sou profeta quando assumo minha vocação e assim caminho à santidade. Ser profeta é um chamado muito forte de Deus em nossa vida. É uma responsabilidade muito grande, porque a gente precisa caminhar como profeta. E caminhar como profeta significa tomar consciência de que somos um projeto do Pai que visa refletir e encarnar, num momento determinado da história, um aspecto do Evangelho. Caminhar como profeta significa anunciar a boa nova, a boa notícia, a palavra de Deus.
numa cultura, né, determinada, em uma cultura de uma sociedade líquida, que a gente já viu aqui. Na realidade, caminhar como profeta significa evangelizar. Caminhar como profeta também é ser protagonista de uma evangelização. E eu achei, sim, muito importante o que diz aqui no documento, que, na verdade, não haverá mudança nem da cultura, nem das estruturas sociais, sem a conversão da pessoa, a partir do núcleo profundo de seu ser, de sua consciência, sacrário do homem, onde ele está sozinho com Deus e onde ressoa a sua voz. Olha, que coisa profunda! A conversão pessoal. Mais à frente, eu vou falar uma coisa que chama muita atenção, que é o aspecto da trindade, que é o projeto do movimento. Caminhar como profeta exige que os fiéis leigos estejam presentes em nome da coragem e da criatividade intelectual. Ele está presente em todos os ambientes. Aí aqui no IDEM, caminhar como profeta exige fazer a experiência do encontro com Cristo, um encontro sincero, de conversão diária, pois o profeta é um convertido, sempre atento às exigências do Evangelho dentro do contexto em que vive. Então, se a gente não tem essa mudança, né, interna, esse encontro pessoal, a gente não vai ser um profeta de verdade. Ser profeta é ser um homem das bem-aventuranças. É uma regra de vida. As bem-aventuranças, né, quando a gente pega aqui, que vê essa coisa linda que está lá no projeto do Concílio, felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os mansos, felizes os aflitos, felizes os que têm fome, né? Os felizes os misericordiosos. E aí vai uma coisa muito forte. E a gente deveria estar sempre na nossa mente, todos os dias, procurando entender e vivificar. A igreja que vive o profetismo é chamada a testemunhar o amor de Deus. Há um espaço onde se aprende a viver e se difundir a experiência da comunhão no Espírito, tornando-se cristãos missionários da comunhão no coração do mundo, geradores de relações sempre mais fraternas. Sempre a gente está ouvindo, dentro dos documentos da igreja, os documentos do MCC, a fraternidade, a amizade, a esperança. E a igreja vive o profetismo. Ela assume as exigências da realidade, de significado, e afirma existir quem responde ao desejo humano. Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado. A conversão, gente, rumo à santidade é permanente. O profeta é um convertido. E está lá nas ideias fundamentais do MCC. Número 49. A conversão é o primeiro resultado da vivência do querigma, do encontro pessoal consigo mesmo, com Jesus Cristo e com o outro. A conversão não é um ato, mas um processo permanente e progressivo, que dura toda a vida. Implica, além disso, um encontro cada vez mais estreito consigo mesmo e apoia-se na amizade dada e recebida num pequeno grupo de fé. Veja só. Caminhar como profeta nos conduz a construir uma rede de relações interpessoais de amizade e de solidariedade ativas, que são motivadas pela fé e alimentadas em seus diversos encontros. Aí a gente vem e vai... Tem um pouco também, hoje, a dificuldade no discernimento entre os verdadeiros e falsos profetas. A gente vive, né, nessa dicotomia da verdade e da mentira, já prevista no próprio Evangelho. Então, ele diz os verdadeiros e falsos profetas é uma realidade.
como também aconteceu no tempo de Jesus. A Didaquê, né, diz que o profeta deve viver à maneira do Senhor. Assim nos mostra que a regra do discernimento é a concordância entre a doutrina que ensinam e sua conduta de vida, pois pelos frutos se conhece a qualidade da árvore. Quem não faz aquilo que ensina aos outros é mau profeta. Então, para ser a gente dessa dimensão do profetismo, que é proposto para nós em 2020, é preciso que a gente reflita sobre as nossas condutas, sobre o nosso interior, sobre a nossa maneira de agir, de pensar, de falar. Num projeto da própria igreja, para 2019 até 2003, ela vem com o documento 109. E a igreja, a Casa do Profetismo e seus pilares. Nesse projeto, né, da ação evangelizadora, ele só tem 4 pilares, mas nós, o Concílio, né, o nacional, incluiu o pilar da misericórdia. Bastante forte e interessante, que dá um dinamismo, que nos encoraja a ter essa conversão diária, a olhar para nós mesmos com coragem. Então, ele fala e faz essa junção, né, essa relação com as nossas vivências, com os nossos tripés, né, do concílio, do pré-concílio, concílio e pós, as estruturas de serviço. E coloca isso como ser casa, lar, é criar vínculo de amor, comunhão, né? Quando uma mulher está esperando um filho, que coisa linda, todo mundo, o marido, todo mundo está alegre, feliz. Então é a casa do amor, da comunhão, né? Tudo isso a gente precisa fazer com que deixar Jesus ser gerado dentro de nós, para que a gente possa ser realmente essa casa acolhedora. Então, a proposta do DGE, das diretrizes evangelizadoras, aí o MCC, ele diz, vai mais além, põe mais um pilar e fica no 5. A misericórdia, né, que é a condição de nossa salvação. A palavra, iniciação à vida cristã e animação bíblica. Pão, liturgia e espiritualidade. Caridade, serviço, vida plena. Ação missionária, estado permanente de missão. Então, nós temos, vocês, meninas da escola vivencial, um cabedal de assunto para ser estudado, conversado, refletido, dentro desses 5 pilares. Então, nós temos aqui a missão de Jesus, fermentado o evangelho dos ambientes através dos grupos de cristão, que é o nosso carisma, né? Então, nós temos o MCC, é chamado a formar comunidades, casa de misericórdia. Essa casa de misericórdia da palavra, do pão, da caridade e da ação missionária. E cada espaço, a casa como espaço de encontro, de ternura e de solidariedade. Portas abertas, coração aberto. As estruturas de serviço, escolas vivenciais, né, são chamadas a ser essa casa de encontro, lugar de ternura, da sensibilidade, da afetividade e empatia. Então, a gente vai ver aqui, mais adiante, que a casa onde o encontro com Deus seja intermediado pelo encontro com o irmão que tem nome, história, dores, alegrias, sonhos, conquistas e desejo de ser acolhido. Como é bom a gente, nesse distanciamento que estamos, quantas vezes a gente sente vontade de abraçar o outro? Hoje mesmo eu recebi um abraço. Adorei. Tornando-se presença significativa na vida da comunidade. Esta comunidade é espaço de santificação. Então, a gente vai ver aqui, no pilar da misericórdia, é um programa de vida para a santidade. Diz para nós o documento que nos rege esse ano. E aqui, se for falado, vai demorar muito, mas eu vou aqui falar uma pequena coisa sobre isso, sobre essa pilar. O profeta, para caminhar rumo à santidade, precisa reconhecer a misericórdia de Deus para consigo mesmo. Olha, precisamos reconhecer esse amor misericordioso de Deus
em nós. Ele que nos ajuda, ele nos mantém, ele nos dá força para que a gente possa continuar a caminhar, a purificar. Então, aqui mais adiante, ele fala de uma coisa assim muito interessante sobre quando a misericórdia faz parte da vida do cristão, como dom de Deus, ele não se flagela, não se propõe um auto-julgamento, não se propõe até um encontro, se propõe até um encontro com Deus, com um processo, o qual vai formando a sua consciência junto ao seu amor incondicional. Processo que, à luz do gesto de Jesus, não humilha, não oprime, não julga, não acolhe, mas acolhe, valoriza cada passo em sua direção, não questiona a queda, a dificuldade dos obstáculos, mas motiva, ajuda na caminhada, abraça, restaura, dia após dia, a dignidade. Então a gente precisa realmente ter esse amor, que esse amor misericordioso vá transformando e vá mudando o nosso modo de pensar. E a gente vai tendo uma mudança de mentalidade. O pilar da palavra, a iniciação à vida cristã, a animação bíblica e da pastoral, é formação. E aí ele começa e diz aqui, que na história do cristianismo, relata nos Atos dos Apóstolos, os núcleos, né, a casa, os nossos núcleos, nossos grupos, é um lugar característico de reunião, ajuda mútua e fortalecimento da vivência missionária. Polir a nossa fé, para que a gente possa também aprender a escuta de Deus, parar e ouvir, escutar, depois discernir. Por quê? O importante é o encontro com a palavra, que muda a vida, e dá sentido ao ser e ao agir de quem é cristão, corrigindo posturas e aderindo ao modo de ser, de pensar e de agir de Jesus Cristo. Imagina. Alimentar-se da palavra de Deus é o princípio fundamental. É o primeiro e fundamental dever da igreja. Então, a gente precisa alimentar-se da palavra. Se o anúncio do evangelho constitui sua razão de ser e a sua missão, é indispensável que a igreja conheça e viva aquilo que anuncia. Conheça e viva aquilo que anuncia. Já disse Bento XVI. Então, a gente precisa ter o conhecimento da Sagrada Escritura para anunciar, celebrar e viver a palavra nas comunidades cristãs. O pilar do pão. Né? O pilar do pão, a liturgia e a espiritualidade. A comunidade tem na Eucaristia a sua mesa por excelência. Ela transforma as pessoas em discípulos missionários de Jesus Cristo, testemunhas do Evangelho. E o documento 109 diz assim: quem come minha carne e bebe meu sangue... Não, isso é o que diz o documento, perdão. Aí João diz 6. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai me enviou e eu vivo no Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Então a gente precisa se alimentar da palavra, da Eucaristia. Ah, que coisa linda essa mesa, a Eucaristia. Se a gente bem soubesse que momento divino é a Eucaristia, a gente teria a nossa mudança de postura de imediato. Então, ser profeta e caminhar rumo à santidade exige deixar que a oração abra nossos corações à ação da graça transformadora de Deus, inserindo nas realidades que vivemos. Deus nos capacita para sermos seus instrumentos e construir relações autênticas, transfiguradas, servindo como dons de Deus, com solidariedade e compaixão. Documento 109, 98.
Então, não se trata de fazer, mas agir, capacitado pela graça de Deus. Como nos fala São Paulo, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Aqui ele chama a atenção nesse pilar da liturgia e espiritualidade. A oração, pelo diálogo com Deus, pela intimidade com Deus, nos capacita a compreender aquilo que lemos na palavra. Olha a importância da oração. E o nosso tripé, formação, oração e ação. E a como viver a misericórdia nos capacita a compreender qual o melhor caminho para a caridade. E como nossa missão tem que prosseguir. Na oração, damos as mãos para Deus. E assim Ele nos conduz na realização do seu reino de amor. Então, esse é o ponto principal, né? Um dos pontos principais para o nosso discernimento. E ele continua aqui. Nosso patrono, São Paulo, né? Ele fala, aqui diz o seguinte: por essa, nos ensina que a oração nos torna capaz de fazer muito além de nossas capacidades. Por essa razão, dobro os meus joelhos diante do Pai, para que sejais fortalecidos em poder pelo seu Espírito no homem interior, que Cristo habite pela fé em vossos corações, e que sejais arraigados e fundados no amor. Assim tereis condições para compreender com todos os santos e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais planificados com toda a plenitude de Deus. Aquele cujo poder, agindo em nós, é capaz de fazer muito além, infinitamente além de tudo, o que nós podemos pedir ou conceber. Está em Efésios 3, 14 e 20. Temos o pilar da caridade, o serviço à vida plena. Os núcleos, nossos grupos, devem ser instrumentos da caridade. Como? Com criação, com os pobres, os doentes, perseguidos, marginalizados, na defesa da vida, nos desafios ecológicos, no respeito à dignidade da pessoa humana, na busca da justiça e do bem comum, na solidariedade com quem sofre as consequências do desemprego, do trabalho, situações da atuação política, nos migrantes, refugiados, enfim, em todos aqueles que têm necessidade, são necessitados tanto da ajuda material quanto da ajuda espiritual. E que essa ajuda espiritual seja mais forte. Ser cristão é alegria no Espírito Santo, porque de amor, de caridade, segue-se necessariamente a alegria. Pois quem ama sempre se alegra na união com o amado. Se eu amo o meu irmão, eu me alegro com tudo que é dele. Mesmo me alegro e sou solidária também nos momentos que ele precisa de meu abraço. O MCC, ele tem como carisma a ação transformadora. Então, nós somos impulsionados à caridade transformadora, né? Não simplesmente ao assistencialismo, nem ao ativismo, mas o transformar. Que a gente leve isso, mas leve também o pão da palavra. Não só falando da palavra, mas sendo a palavra, sendo exemplos, testemunhas dessas palavras. E temos a pilar da ação missionária, que é o estado permanente de missão. E o documento, né, 109, ele fala aqui uma coisa muito interessante e que está no nosso documento também. A missão e radiação da experiência do amor gratuito e infinito de Deus supõe um anúncio explícito da boa nova de Jesus Cristo. Atualmente, o querigma não pode ser dado como pressuposto, nem mesmo entre os membros da própria comunidade. Então, para ser missionário no MCC, precisa que os grupos devem estar inseridos ativa e coerentemente nos novos aerópagos, incluindo as redes sociais. Estamos fazendo. Ser missionário é ouvir de Deus. Também pelos jovens, fazer a opção preferencial por eles. Ser missionário é fazer-se a linguagem de Deus. Olha o profeta. Nos ambientes que estamos inseridos.
o ser linguagem impõe apresentar a verdade do Evangelho no ambiente que vivemos. E isso necessita de estudo, oração e ação. Com esse alicerce, aí a gente tem o atributo de Deus, a misericórdia. Então, ser missionário é ser MCC em saída, para semear o amor, ser como Cristo, um profeta da esperança. Quantas pessoas, nesse trabalho que o GED está fazendo, quantas pessoas estão ouvindo uma palavra de esperança, né? Sendo testemunhas encarnadas na história, encravadas nas realidades e comprometidas com as dores e lutas dessas pessoas. Então, meus amigos, no carisma do MCC está contemplado suas orientações básicas. Fazer chegar o amor de Deus a todos os homens. Possibilitar que os homens se encontrem com Cristo. Que a partir desse encontro, vivam de uma forma nova, como cristãos. E desse modo transformem o mundo. As ideias fundamentais do concílio. E por fim, fermentar de evangelho nos ambientes é a consequência última de conversão das pessoas, que ao viver cristamente atuam, iluminam e transformam pessoas, grupos de cristãos que transformam seus ambientes. Então é o pensar cristão, o fazer cristão, o ser cristão. Mas a gente tem um grande profeta, que é o nosso São Paulo. E dentro desse aspecto do profeta, São Paulo é um profeta da palavra e da vida. São Paulo, a história dele é muito forte, todos nós conhecemos isso, né? Mas nunca é fascinante falar dele e viver, conhecer essa história. A comunicação de Paulo é, antes de tudo, interna. A comunicação é, antes de tudo, um fato interno, algo que se vive e depois se exterioriza. Se desenvolve, se articula usando as mais diversas formas. Para ele, anunciar em Jesus Cristo sem tê-lo no coração seria algo desastroso. Então, um aspecto fascinante do profetismo de Paulo é a sua decisão de estar presente em contexto fora da sacristia, da sinagoga, na época. Ele abriu fronteiras novas ao Evangelho, foi a outros centros, onde Jesus não era citado, jamais tinha sido ouvido, soube perceber que o ser humano, embora de costas para Deus no seu íntimo, é religioso, e com audácia, entusiasmo e coragem, saiu a profetizar, a anunciar as belezas de Deus, em Atenas, em Corinto, em Tessalônica, e aí foi. Como ele foi a vida dele, né? E podemos dizer que ele utilizou o método de discernir e agir. Ele viu a necessidade que tinha aquele local, locais que nunca tinham ouvido falar de Deus. Ele foi lá, ele pensou, ele orava, rezava e ia, para saber o que o Espírito Santo ia lhe conduzir naquele momento. Então ele pôs-se a enfrentar, a viver o cotidiano das pessoas, permaneceu com eles, né, se encontrou em cada cultura, se tornou a linguagem de Deus para aquela comunidade, com a vida, né, e com as palavras. E a gente tem, né, por fim, né, dentro desse documento, que Luciana tanto vibra, a profeta das belezas de Deus, Maria. Maria, uma mulher assim, uma perfeição que Deus fez. Deus criou, Ele quis que fosse assim. E a gente vê dentro da beleza de Maria, da mulher, do sim, ela diz sim a Deus. Ela se deixa se levar por Deus. Mas Maria, Nossa Senhora, ela conhecia a palavra. Ela foi preparada para isso. Ela foi preparada para isso. E aqui no nosso livrinho, ele fala sobre o documento de Aparecida. E cita também o canto.
do Magnífica. A visitação, o texto da visitação em Lucas, é muito forte. Maria, ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus, a mãe de Deus. Maria é mãe de Deus. E quando ela recebe aquele sim do anjo, o anjo vem e visita, faz uma visita na casa, visita Maria e diz a ela o que ia acontecer. E ela escuta. Ela pergunta, ela questiona para saber como ela ia fazer. E ela aceita esse projeto. E Deus se alegra com isso, porque Maria era cheia de graça. E ela sai. Assim que ela recebe o comunicado do anjo, ela diz aquela palavra, uma frase maravilhosa: eis aqui a serva do Senhor. Algumas traduções falam que eis aqui a escrava do Senhor, porque significando que ela seria totalmente e faria totalmente a vontade de Deus. E isso agora no mês de maio, que a gente aprenda, tire as nossas máscaras e a gente perceba que a gente não está fazendo a vontade de Deus. Você está fazendo a vontade de Deus? A gente fazer a vontade de Deus é tudo aquilo que a gente falou anteriormente. É você conhecer a palavra, ter intimidade com Deus, através da oração, aprender a escutar Deus, aprender a oração, participar da Santa Missa, comungar, se alimentar. Gente, se alimentar de Deus. Maria, com o Espírito Santo de Deus, ela engravidou de Jesus. E assim que ela recebe, o próprio anjo diz a ela que ela estaria, a prima dela estaria grávida. Olha as profecias. O primo de Jesus, o precursor de Jesus, João Batista, e ela sai às pressas. Ela não fica parada. Ela dispensa, reza, discerne e sai. Sai porque o Espírito Santo de Deus tem pressa. O Espírito Santo de Deus tem pressa. Assim como ele tem pressa, que a gente também acorde e comece a fazer a vontade dele, a caridade. Caridade, gente, é um amor comunhão, amor fecundo. E ela sai às pressas. Quando tem aquele encontro, aquele cântico maravilhoso, onde ela começa louvando a Deus, onde ela tem aquele encontro. Duas mulheres grávidas, uma jovem e uma de idade avançada, e aí tem aquele encontro lindo. Ali acontece uma santificação no ventre. A conversão de João Batista. Gente, já pensou que coisa linda? É um encontro do Espírito Santo de Deus com João Batista na barriga de Isabel. E Isabel fica cheia do Espírito Santo. É Jesus, é Maria levando o Espírito Santo, levando Deus, Filho. E como é a Santíssima Trindade, leva Deus Filho, Deus Pai, Deus Espírito Santo. E aquele encontro maravilhoso que nos quer mostrar que a gente precisa estar a sair, prontos a entender, a amar, a servir pela vontade de Deus. Senhor, que tu queres de mim? Senhor, que tu queres que eu faça? É assim, né? Então, a gente já está terminando. Então, Maria, essa profetiza. E eu digo para as mulheres grávidas que olhem, reze, entregue seus filhos a Maria, porque Nossa Senhora, ela quer gerar na gente Jesus Cristo. Ela quer gerar na gente Jesus Cristo.
E assim a gente vai permanecer, ela vai deixando, se a gente abre o nosso coração, a gente vai deixando e Maria vai transformando a nossa vida. E por fim, gente, Luciana, queria assim, só falar rapidamente uma trilogia que eu acho assim muito forte, muito importante na nossa vida. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aí a gente vem com fé, esperança e caridade. A caridade estava acompanhando Maria o tempo inteiro. Aí a gente vem para a nossa oração, formação e ação. Maria, a profetisa, nosso Deus uno e trino, envia Jesus sua revelação. Sua revelação. Uno e trino se revela em Jesus Cristo através de Maria. Jesus Cristo, revelação do Pai. Maria, portadora dessa revelação. Que essa revelação, Luciana, torne para cada um de nós o ser em busca dessa santificação e ser profeta. Mas um profeta de verdade. Esse profeta de verdade nos leva a uma profunda experiência com Deus. Amém. Amém, amém. Muito obrigada. Olha, nossa live está terminando. Mais uma vez, o Gedilias, quero te agradecer muito por ter dito sim, como Maria, nesse mês que é mariano, nesse mês de maio. Foi muito importante poder falar que Maria também, além dela, São Paulo Apóstolo, Maria é a nossa grande profetisa, nosso grande exemplo para seguir essa dimensão do profetismo do Momento Cílios, proposta para esse ano. Então, só para a gente finalizar, eu queria dizer para vocês que se alguém ainda tiver mantimentos em casa, é só comunicar para o PH que ele está agendando o dia para ir recolher. E, mais uma vez, Marilene, muito obrigada pela sua disponibilidade. Vamos encerrar a live. Eu peço que dê tempo de a gente rezar uma Ave Maria. Vamos sim. Ave Maria, cheia de graça. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vamos encerrar a live e ela vai ficar gravada para quem quiser ter acesso no Instagram, ok? Um beijo, pessoal. Um beijo, Marilene. Fiquem com Deus. Obrigada, Luciana. Obrigada. Que Deus Nossa Senhora te abençoe, minha filha. Amém. Olha ela, mãezinha.